No vídeo de hoje, eu e meu amigo Michel Brasil, das bandas autorais Mental Asylum, das bandas covers Saba Maiden, de covers do Black Sabbath e do Iron Maiden, e Fire On, de clássicos do rock, vamos falar de uma das bandas mais influentes do rock and roll e da história, o Rainbow, formado pelo genial guitarrista Rich Blackmore após a sua saída do Deep Purple. Dá uma conferida nessa primeira parte do papo que o resultado ficou muito legal. Estou aqui com meu amigo Michel Brasil e hoje nós vamos falar sobre uma das maiores bandas de heavy metal da história. E não só de heavy metal, como uma das maiores bandas de rock, uma das maiores bandas da história, uma das minhas bandas favoritas, uma das bandas que mais me influenciou, principalmente na forma de tocar guitarra, por conta do genial guitarrista Rich Blackmore na banda, que é o Rainbow. E tu, quando é que foi a primeira vez que tu ouviu o Rainbow? Foi mais ou menos ali com a descoberta do Purple, né? Uhum. Com o final ali quando a saída do Blackmore, né? E eu fiquei curioso, como discutimos no vídeo anterior, né? Que a gente gosta muito daquela formação ali do MK3, MK4, e depois a gente fica curioso ao saber qual foi o destino daquela formação, né? E foi aí que eu descobri o, o destino do Blackmore, mas não foi o primeiro disco que eu escutei. O primeiro disco que eu escutei do Rainbow foi o Rising. Justo, justo. Não foi o disco que ele fez primeiro, né? Da abertura do Rainbow. Sim. E pra mim foi um pouco diferente, porque eu vou te ser bem sincero, eu me apaixonei primeiro pelo Rainbow do que pelo Deep Purple. Porque, como eu comentei algumas vezes que o meu professor de português via me recomendando bandas, ele comentou do Rainbow. E eu fui atrás. E eu, obviamente, o primeiro disco que eu ouvi foi o primeiro, o Rich Blackmore's Rainbow, que tem aquela capa que tá aqui, né? Depois vamos falar mais dele. É uma capa espetacular, É linda essa capa. que já vem, tipo, temas fantasiosos. E eu lembro que quando eu ouvi, eu achei o disco assim, pesado, diferente, achei legal. E depois eu fui para os outros, mas é curioso porque geralmente as pessoas ouvem primeiro o Purple, depois vão pro Rainbow. Exatamente. Comigo foi desse jeito. Eu gosto muito daquela formação que tinha ali com o Glenn Hughes, o Coverdale, né? E depois eu queria saber qual foi o destino do Blackmore quando ele saiu, né? Sim. E tu já lançou a bola, né? Que é a questão da expulsão lá do Blackmore. Da expulsão não, da saída do Blackmore do Purple para formar o Rainbow. Mas para falar disso, a gente tem que voltar um pouco no tempo lá, para 1973, quando o Ian Gillan e o Roger Glover saíram ou foram convidados a se retirar, por assim dizer, do Deep Purple, que eram respectivamente o vocalista e o baixista, e a banda precisou de alguém para substituí-los. Eles foram atrás do vocalista David Coverdale e depois para assumir os vocais, e o Glenn Hughes para assumir tanto o baixo quanto os vocais. Primeiro eles foram atrás do Glenn Hughes, depois chegaram no Coverdale. Assim, o Purple, com o Blackmore, Coverdale, Glenn Hughes, John Lord e Ian Pace formaram o Mark III, lançaram inicialmente lá o Burn no início de 1974, que é o teu disco favorito do Purple, né? Excelente. Não tenho nem o que dizer desse disco. Exato, que é um grande disco. E Um lá, grande disco. e lá pro final de 74 eles lançaram o Stormbringer, que pra mim é cada vez mais, tipo, eu não quero voltar atrás e dizer que ele é meu favorito no lugar do In Rock, mas divide o posto com o In Rock, o Stormbringer, de tanto que eu gosto dele. Entretanto, quando o Stormbringer foi lançado e quando estava sendo gravado, o Blackmore ele não ficou nem um pouco feliz com os rumos mais soul, mais funk que o David Coverdale e o Glenn Hughes estavam comandando a banda. Estava bem feliz, não estava muito satisfeito com a banda. E então ele começou a se isolar durante as turnês e passava muito mais tempo com a banda de abertura do Deep Purple do que com o próprio Purple, que a banda era o Elf, uma banda composta pelo espetacular vocalista Ron James Dio, que não era ainda o que a gente passou a conhecer.
O Ronnie James Dio nos vocais, Steve Edwards na guitarra, Mike Lesulo nas teclas, Greg Gruber no baixo, que também depois viria a tocar, por assim dizer, com o Black Sabbath no Heaven and Hell, e o Gary Driscoll nas teclas. E eu acho que eu, infelizmente, não anotei o nome do baterista aqui. Me perdoe, baterista do Elf, que eu não anotei aqui. Eu também não lembro. Não anotei aqui. O Gary Driscoll é o baterista, que eu botei duas pessoas nas teclas, mas o Gary Driscoll é o baterista. Ah, Que é uma tá. banda de. Ah, tá aqui mesmo. Que é uma banda que se formou em Nova York, no final da década de 60, e que tinha um som que misturava o honky tonk com o rock and roll. O Dio, que está até na tua camiseta, ele era um músico desde o final dos anos 50, e que teve várias bandas, passou por várias formações, por vários tipos de som, meio que o som que era predominante na época, a banda dele adotava, e foi seguindo até chegar no Elf. A banda vivia excursionando nos Estados Unidos, que é uma banda americana. Tem vários relatos de vários fãs que lembram do Elf. Tem uma história que quando os Beatles lançaram o Abbey Road, uma semana depois eles já estavam tocando o disco na íntegra. Tem uma versão muito... Assim, eu recomendo muito que vejam do Elf tocando Aqualung do Jethro Tull. O Dio arrebenta nos vocais ali. E o próprio guitarrista Steve Edwards faz um solo muito legal, o solo do Martin Barrett, do Jethro Tull. Então é um cara que sempre perseguiu o sucesso, né? O Sim, Dio, cara. sempre foi um Sempre. cara que, ó, focado. Curiosamente, o Dio é um cara que começou no saxofone, tocando saxofone, que o pai dele queria que ele tivesse uma educação musical, que achava que era importante. E pela teoria musical e pelo aprendizado do saxofone foi o que digamos, permitiu que ele cantasse tão bem, porque ele tinha controle da respiração, de como cantar, de como abrir a boca. E ali, no início dos anos 70, o Elf foi descoberto pela Columbia, se eu não me engano, que era a mesma gravadora do Purple nos Estados Unidos. E o Roger Glover e o Ian Pace produziram o primeiro disco do Elf, que eu vou botar aqui na tela o disco, mas os dois seguintes apenas o Roger Glover produziu. Eu, como eu estava comentando, o Blackmore estava insatisfeito, passava muito mais tempo com o Elf do que com o próprio Purple. E um belo dia, o Blackmore chegou para a banda, pro Purple, e falou assim: ô pessoal, vamos gravar a canção Black Sheep of Family. E a banda olhou para ele e falou: não, a gente não quer. A gente não quer, não gostamos da música. Dele, tá bom, que era de uma banda chamada Quartermass. E ele falou: tá bom, não quer, então deixa que eu gravo. E então ele chegou pro Elf e falou: vocês querem gravar essa canção? Eu quero. Daí o Elf foi lá num estúdio em Tampa, na Flórida, gravar, junto da canção 60th Century Green Sleeves, que para mim é outra peça épica do Rainbow. Que era para ser, digamos, o Black Sheep of Family era para ser o lado A de um single e o 60th Century o lado B. A banda viu que tinha química, que tinha uma boa relação, eles foram lá para Musicland Studios em Munique gravar, só que antes deles irem gravar, o Blackmore falou tchau pro outro guitarrista do Elf. Ele falou, não, aqui só tem espaço para um guitarrista. Tinha que ser, né? Uhum. Não dava para copiar um modelo do Tim Lizzy Sim, no som que ele queria. mas se eu não me engano, o guitarrista também não tinha participado da gravação das duas canções, só tinha sido o próprio Blackmore também. Ah, Enfim, após a gravação do álbum, que ocorreu ali em fevereiro de 75, com o genial Martin Birch fazendo a mixagem, que também tinha trabalhado com o Purple, o Blackmore anunciou para o Purple depois de um show em Paris. Tem até esse show no Spotify, recomendo que todos ouçam, é muito bom. uhum. Parece que o Blackmore está dando o melhor de si porque ele sabe que vai ser a despedida. E daí ele se despede de fato da banda e vai lá e forma o Rainbow. E eles lançam esse aqui. Sensacional. Genial estreia. Versãozinha em CD. Versão em CD. Lançam esse... Exato.
É um disco assim, ó, muito bom. E aqui tem a letra do 60th Century. Aqui a letra. Sim, está aqui, ó. É, No verso do encarte. boa, boa. Que legal. E. E aqui cheio de fotos também. Exato. É só uma versão em miniatura, né? Sim. O CD é uma Mas, versão em miniatura. mas eu gosto muito dessa. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa foto na internet, quando eu comecei a ouvir o Rainbow. Foi, pô, quem é esse cara? Porque ele tá de salto alto, sabe? E fazendo uma pose assim, agachado, né? E a Fera primeira coisa, demais, cara. e a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa foto foi daquela bruxa do Mágico de Oz, sabe? Que o desenho que ela usava um salto gigante e tal. Eu pensei, igual, que o Blackmore também tem essa figura que parece um Um bruxo, bruxo. bruxo, exato. Inclusive tem até um chapéu lá em alguns vídeos ali do Win Rock ali, que ele usa um chapéu parecendo um bruxo, Exato, exatamente. né? Exatamente. Qual foi a primeira sensação quando tu ouviu esse disco? Cara, eu confesso que eu não gostei muito desse disco de cara. Sério. Por quê? Como eu ouvi primeiro o Rising, e o Rising é um peso, né? Sinistro. É Ele é uma. a bateria de Stargazer. Pois é, aí eu peguei, quando eu passei para esse disco, eu já achei com menos pressão, né? Aí eu não gostei tanto. Aí, surpreendentemente, pra gente fazer esse vídeo, eu fui escutar o disco ontem todo de novo, Uhum. né? Cara, mudou minha cabeça. Sem sacanagem. Eu É, falei, cara, que disco fantástico. Esse disco é muito bom. Ele não tem o peso do Rising, mas ele é bem. Ah, não tô encontrando a palavra. Ele é bem consistente. Ele é bem fera. eu acho ele um disco espetacular, mas eu tenho muitas críticas a ele exatamente. Não só pela questão do peso, eu acho que é um disco que falta o Rainbow ali, sabe? Falta É porque porque assim, não porque era a banda, né? não era Era a o banda. Elf com o Blackmore, né? Exato. E mas quando falo das músicas eu comento mais especificamente. Mas enfim, quando o o o Blackmore fez o convite, né, pro Elf ser a banda dele, juntar com ele, o Elf achou, não, vamos fazer uma banda em que todo mundo tem direito igual. Só que daí quando eles pegaram, opa, Rich Blackmore's Rainbow, tá um pouco estranho isso. Só que depois o Blackmore explicou, não, que eu vou botar meu nome ali na capa para os fãs do Purple saberem onde eu estou e tal. Faz sentido. Comercial, sim. Sim, com certeza. Mas estranho um pouco também. É. E tem um Para quem comentário, tem, para quem é um pouco mais vaidoso na banda, provavelmente deve ter ficado incomodado. Mas assim, em termos comerciais, sim, tinha que fazer. o Martin Popoff que escreveu vários livros espetaculares de biografia, o do Black Sabbath, o do Whitesnake, entre outros, ele fez um no Rainbow chamado Sensitive to Light, que é a música lá do Long Live Rock and Roll, uma das últimas faixas. Ou se é, acho que é a penúltima, mas enfim. E, é muito legal porque é bem intimista, tem os relatos dos músicos e tal. E o negócio que o Dio comenta, e eu digo que a voz que a gente conhece do Dio nasceu aqui, porque o Dio fala que antes, quando ele estava no Elf, a voz dele tinha que ter, digamos, alguns momentos aquela coisa mais da alma, sabe? Tipo, mais soulful, que é a palavra que ele usa. Enquanto aqui tinha que ser aquele negócio pesado, pra frente, sabe? Então, por isso que eu digo a voz do Dio nasceu aqui. Isso que eu acho Eu muito também legal. acho. Tu já ouviu algumas coisas do Elf? Já. Também ouvi uma vez só, tipo, de uma vez, pra eu nunca mais precisar ouvir de novo, porque eu não achei tão interessante. Também, confesso. Confesso que eu não achei tão interessante justamente por essa observação. Ali ele cantava de uma forma mais lírica, assim, o, o vocal rock and roll dele Uhum, nasceu aqui mesmo. Nasceu exato. no Rainbow. Exato. E falando da capa, eu acho ela muito bonita, só que assim, durante muito tempo eu não notei que tinha uma guitarra aqui. Eu achei que era só um Ah, castelo. sim! Eu achei que era só um castelo. E tem uma coisa, não sei se tu notou,
Na letra de Stormbringer, o último disco do Purple com Blackmore até o Perfect Strangers, tem uma parte da letra que fala Ride the Rainbow, não sei o que, Skies, sabe? Que ele já tem o nome tipo do Rainbow ali. Mas só uma referência que provavelmente não tem nada a ver. Mas eu acho interessante. Tipo, será que já tava pensando ali o nome da banda? Também eu achei interessante isso. Sim. E tanto que a capa do Stormbringer, se eu não me engano, tem um arco-íris no fundo, né? Tem, Tem um tem. arco-íris. É, daí tem também o arco-íris aqui e tal. Mas, enfim, vamos para as músicas. O álbum abre com um dos maiores clássicos do Rainbow, que é Man on the Silver Mountain, que o baixista Greg Gruber afirma que a banda, que um dia o Blackmore estava dormindo ainda, ele chegou tipo depois para ensaiar, né? Que o Musicland Studios é embaixo de um hotel, um negócio assim. E daí antes do Blackmore chegar, tava o pessoal tocando Smoke on the Water lá. Tan, 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 tan. Enfim, daí o Blackmore sentou lá na guitarra e começou a tocar Smoke on the Water junto. E ele mudou um pouquinho o riff, e daí virou o riff de Man on the Silver Mountain. Que é muito parecido também, se for ver. Tem um ritmo diferente, mas são os mesmos acordes. É igual o que o Dio fez na Dream Evil. É verdade, O riff inicial de Dream Evil parece com o Man on the Silver Mountain. é verdade, é verdade. E Mas é uma canção que eu gosto muito dela. Depois vem Self Portrait, que tem uns elementos clássicos ali no meio, que é o tipo de coisa que eu penso era o que o Blackmore queria fazer, sabe? Que estava muito mais próximo da música clássica, ao invés daquele funk e soul do Deep Purple. Depois vem Black Sheep of Family, que pra mim eu não entendi o porquê que o Blackmore queria gravar ela, porque ela é chatinha, ela não tem nada a ver com o som do Rainbow, sabe? É uma música. Pode falar. Mas ontem, escutando o disco, eu consigo enxergar o Blackmore cantando essa música. O Blackmore não, desculpa, o Coverdale. Ah, é? Eu consigo. Pode ser. Porque tem algumas partes no Burn ali, mais para ali para frente, que a pegada do vocal dele iria combinar com isso. Uhum. Eu não sei se isso foi uma intenção que ele queria. Ah, eu acho que esse cara cantando, acho que vai ser bacana essa faixa. Não sei, de repente pode ter sido isso. Ou até uma vez Eu que tu me comentou também que eu acho que o Blackmore só queria encher o saco. E, né, vamos gravar isso aí. E ele sabia que o pessoal não ia recusar. queria ter um pretexto, né? É, isso. E agora tu falou do Coverdale, tem uma história que o Coverdale contou anos depois que o Blackmore tinha chamado ele para entrar no Rainbow. Só que ele recusou, não, ficar no Purple. Não quero me Sim. quebrar com os caras. Depois vem, encerrando o lado A, tem a belíssima Catch the Rainbow, que é um dos maiores clássicos do Rainbow. E aí começa a mania do Ronnie James Dio, sempre que ele escreve uma letra, ele tem que botar Rainbow no título ao longo da letra. Isso, até no Black Sabbath isso tem. Menos no Humanizer, que eu acho que não sei se foi o Tony Iommi ou o Geezer Butler que falou pro Dio, meu, nesse disco a gente não quer arco-íris, a gente não quer conto de fada. Então acho que foi o único disco que ele não cita nada voltado a isso. E curiosamente, essa Catch the Rainbow, uma curiosidade que pouca gente sabe, é que o Blackmore, além de ser um mala, ele era muito fã do Jimi Hendrix. E ele disse que estava ouvindo umas músicas do Hendrix na época que ele gravou Catch the Rainbow e se inspirou para gravar Catch the Rainbow. O lado B abre com o Snake Charmer, que é uma faixa divertida, legal também, é um rock. Essa dá para imaginar com o Coverdale. Também. Depois vem outro grande destaque do disco, que é uma das faixas também mais esquecidas do Rainbow, que é Temple of the King, que é uma música acústica, que é assim, ó, tanto a maneira vocal que o Dio canta lá o refrão One Day in the Year of the Fox, sabe? É tão perfeito que eu penso por que eles nunca tocaram, tipo, não tem registro ao vivo deles tocando essa música ali nos anos Uhum. 70. Depois vem provavelmente a mais fraca do disco, que é If You Don't Like Rock and Roll, que segundo o Greg Gruber, o Rainbow tava... Porque esse disco não é muito longo, ele tem um pouco mais de 30 minutos. Que o É. Blackmore queria uma canção para fechar, né? Tipo, tava sobrando espaço. E eles levaram uma música do Elf para uma música do Elf que eles iriam gravar posteriormente.
Depois vem 60th Century Greensleeves, que é outra grande canção, e que, e se eu não me engano, o Henrique VIII, o rei Henrique VIII lá da Inglaterra, lá que teve o pai da igreja anglicana, ele tinha uma música chamada, acho que era Greensleeves, e eles botaram 60th Century pra não acharem que é um plágio, sabe? E, enfim, encerrando o disco, tem a minha faixa favorita do álbum, que é Still I Am Sad. E por que eu digo que é minha favorita? Porque eu acho que todo o disco ele é um disco legal, mas quando tu ouve o Rainbow depois, principalmente o On Stage, tu vê que o disco falta algo, sabe? Mas a versão de Still I Am Sad é a única que tá, tipo, tá no nível alto. Que eu gosto muito desse instrumental. Só que eu acho muito curioso que não tem vocal, é só um instrumental, mas o título é da música dos Yardbirds. Só que daí quando eles cantam ao vivo, aí sim que tem a letra e tudo mais. É, que eles só vão colocar o vocal lá na frente, lá no on stage, né? Exato. Eu adoro essa música. É, as partes melódicas, dá pra ouvir direitinho que é a guitarra do Blackmore, aquela questão da palhetada e tal. Adoro essa canção. Sim, essa música ficou bonita pra caramba, instrumental. Muito fera. O que tu mais fala desse disco? Então, foi o que eu falei anteriormente. Eu tinha uma concepção dele, né? E quando eu voltei a revisitar a discografia para a gente poder fazer esse bate-papo aqui, eu mudei totalmente a minha concepção sobre ele. Que eu achava assim, não acho lá essas coisas todas, mas assim, depois que eu escutei, eu achei, pô, esse disco é bom pra caramba. Muito bom, Uhum. muito bom. E até as faixas que a galera meio torce o nariz, assim, eu acho fera. Eu tô com outra visão sobre ele. Sim. Eu não comentei antes que ele foi lançado em 4 de agosto de 75. Eu comento isso porque. Podemos ir para o próximo? Podemos. Enfim, o próximo, o Rainbow Rising, que foi lançado 15 de maio. Eu botei 2021 aqui no roteiro, de novo, mas 15 de maio de 1976. O segundo álbum do Rainbow e que é considerado por muitos o melhor. Eu não considero o melhor, mas a gente fala disso mais pra frente. Tu tem ele aí, né? Tu tem em vinil ainda. Que capa espetacular. E é exatamente se erguendo, né? Porque é o arco-íris saindo, tipo, lá do meio do oceano e se erguendo, Para sabe? o castelo aqui, ó. Bem aqui, ó. Exato, é isso. Exatamente. E tem tipo E. um guerreiro aqui, um personagem bem aqui, ó. Eu nunca tinha notado isso. Bem aqui, ó. É verdade, é verdade. Que legal, que legal. Muito fera. Enfim, Mano, essa capa é linda. é linda. Enfim, o lançamento do Rich Blackmore Rainbows teve muitas críticas mistas, tanto por parte dos fãs quanto pela crítica especializada. Porque os dois não. Os fãs e a crítica especializada não entenderam o que o Blackmore queria fazer. Se ele queria fazer um Purple dele, se ele queria seguir por um caminho mais clássico. Porque o primeiro é um disco muito eclético. É. E que eu até escrevi aqui que o disco ele mira em muitas coisas e acerta em poucas. Mas principalmente o Blackmore não estava muito satisfeito com a formação, porque o trabalho carecia de peso. Então, todos os integrantes da banda foram demitidos, com exceção do Ronnie James Dio. E novos músicos foram contratados: o tecladista Tony Corey, o baixista Jimmy Bain, que toca muito bem, e o baterista Cozy Powell. Que é um baita de um baterista, né? Fez história em todos os lugares que ele passou, né? Exato. E diferente do lançamento anterior, que carecia de peso, eu acho que o Rising tem de sobra. Tanto que a revista Kerrang considera o Rising o maior álbum de heavy metal da história e que consolidou o Rainbow e todos os músicos ali reunidos, não sendo apenas, digamos, o arco-íris do Blackmore. Eu considero esse disco o nascimento do Power Metal. Ah, é? E Eu essa considero. questão do Power Metal, até esqueci de falar, quando eu comentei do primeiro, que o Martin Popoff ele fica nessa dúvida de quando é que foi o nascimento do Power Metal. E ele considera que foi no primeiro disco mesmo.
no primeiro disco do Rainbow. Que seria tipo uma fagulha, talvez um proto-power metal. Mas levar em consideração que no Rising tem Stargazer, né? Eu acho que foi aí. Com certeza, é verdade. Enfim, a capa, né, ela mostra a força do álbum, né, exatamente tipo o arco-íris se erguendo no meio de todas as críticas que fizeram e, de fato, consolida a banda. Essa capa foi feita pelo Ken Kelly, né? É o ilustrador que ele trabalhou nas capas do Destroyer, do Love Gun, do Kiss, várias capas do Manowar, e ele também trabalhava ali com aquelas ilustrações do Conan, o Bárbaro. Justo. Eu não conhecia, não sabia. Depois você dá uma sapiada aí na internet, você vai ver. Então é Procurarei. um ilustrador que ele traz muito essa característica fantasiosa, né? Então Exato, casa perfeitamente com o som. exato. O álbum abre com a espetacular. Cara, tinha a ver com outra banda. Taro Woman ali com as teclas, com os efeitos e depois entrando bastante dos instrumentos, né? Depois vem a rápida, mas também pesada, Run with the Wolf. Depois vem Starstruck, que é uma grande canção. E encerrando o lado A tem a bem curta, mas também pesada, Do You Close Your Eyes. E todas essas canções elas têm refrãos, acho que é refrãos, Refrãos. fortes que dão vontade de cantar junto, isso é muito bacana. Uhum. A própria Run with the Wolf talvez seja a que eu mais gosto desse lado A. Ela é pesadona, né? Porque o Exato, bumbo lembra muito a timbragem do John Bonham, é verdade, que é fechado, né? é verdade. E mas por mais que o lado A seja muito bom, o grande destaque do disco que a gente vai concordar, que está no lado B, que é com a canção, repetindo, né, uma das maiores canções do rock and roll, que é Stargazer, que significa o observador de estrelas. Ali a gente tem uma história de um povo que foi escravizado por um suposto mago, por um suposto ser mais inteligente que aquele povo, e que ele escravizou esse povo para que esse povo construa uma torre gigantesca, para que ele consiga chegar lá no topo da torre e consiga voar. E ao longo da história, o mago, né, o observador de estrelas, chega lá e pula, e ao invés de voar, ele cai e morre. Um pouco triste, mas enfim, Mas poético. mas é poético. E é de fato verdade, porque tipo, porque talvez ele voa, dependendo do tamanho da torre, sabe? Mas acaba caindo. A gente tem aqui provavelmente um dos solos mais difíceis de se tocar do Blackmore. Geralmente se fala em Highway Star. Pra mim o de Stargazer é muito mais difícil, porque e eu acho que o Blackmore nunca mais conseguiu tocar igual. Ele usa um slide umas horas ali, depois vai pra palitada, enfim. Já discutimos sobre isso, sobre slide guitar, né? Que É, eu acho um recurso assim belíssimo da execução de uma das técnicas da guitarra que eu acho mais fera, assim. eu também acho muito legal. E além de que toda a música ela tem um clima meio oriental, meio egípcio, e o slide combinou muito com essa pegada. Combinou demais. Uhum. E além de que teve a ajuda do acompanhamento da Orquestra Filarmônica de Munique para fazer aqueles arranjos. Não é feito no teclado. Tem uma orquestra ali fazendo as cordas. Cara, é uma música assim que desde a primeira vez que eu ouvi eu pensei, não pode ser. Eu acho que o Dio tá nos melhores momentos. Tem uma hora lá que, na história, que é depois que o Observador de Estrelas cai, que entra os teclados, os vocais dele, do Dio ficam mais intensos, que é lindíssimo de se ouvir. Tipo aquele desespero do tipo, pô, os caras construíram a torre pro cara voar e o cara não voa. E daí, tipo, tem esse desespero na hora de cantar, na música. E, pá, eu adoro Stargazer. E depois vem a Light in the Black, que é uma continuação de Stargazer, que é o povo que foi escravizado fugindo e encontrando uma luz na escuridão. Fantástico. É lindo esse disco. É Eu acho que era lindo. a resposta que o Blackmore queria dar para a imprensa e para os Exato. fãs do Purple, dizendo assim, ó, esse era o som que eu queria fazer, entendeu? Exato. E fez, e fez. E fez, e E às vezes eu fez. fico pensando se o primeiro disco tivesse essa banda, quão diferente seria. Puta merda. Imagina
imagina Man on the Silver Mountain com essa banda, sabe? Com a bateria, com o baixo, com as teclas, sabe? Até mesmo Catch the Rainbow até também vai, que não é tão pesada, é uma música mais introspectiva e tal, mas enfim. O que mais tu comenta aqui sobre o Rising? O que eu vou dizer do meu disco favorito do Rainbow? É o teu favorito do Rainbow? É. Esse disco é lindo, cara. É lindo, maravilhoso. É espetacular. Se eu fosse levar para uma ilha deserta, com certeza esse aí tava no meio. Justo, justo. Ah, motivo tem. São 6 faixas, uma melhor que a outra. E, enfim, é um disco muito criativo. Demais. Podemos ir para o próximo? Sim. Beleza. Que é o On Stage. Que talvez seja o meu disco favorito do Rainbow, mas se eu tivesse considerado estúdio, meu disco de estúdio ainda não chegou. Mas o On Stage é um álbum dos. Acho que no meu top 3 dos discos ao vivo favoritos, sabe? Gosto Olha que. muito. Ah, que lindo. Que demais. Que demais. Opa. Que demais. Ah, é só palmas pra esse disco. É um ao vivo muito bonito esse disco aqui, cara. É. Demais. O disco, enfim, ele foi gravado durante a turnê do Rising em vários locais diferentes, com canções. Curiosamente, até as canções que tem medleys foram gravadas em lugares diferentes. E o lançamento dele foi muito semelhante ao Made in Japan do Deep Purple, que inicialmente era para ser um disco só do mercado japonês e acabou, fez sucesso e lançaram no mundo inteiro também. E um comentário, uma crítica que eu ouço, que até um pouco concordo com ela, é por conta, digamos, dessas colagens de ser em lugares diferentes, talvez o disco seja um pouco cansativo. Mas é só em poucos momentos que ele é cansativo, porque eu acho ele muito bom, muito bom. Ele abre com Man on the Silver Mountain, uma versão de 15 minutos. Não, ele abre com Kill the King. Kill the King. Kill the King. Isso. Que já era uma música que o Rainbow já vinha tocando ela, né? Isso. Mas que ela entrou de fato em estúdio só no próximo disco. Próximo disco. Enfim, eles abrem com essa versão alucinante de Kill the King e depois vem uma versão de 15 minutos de Man on the Silver Mountain. Que, poxa, sabe? O que não fizeram no primeiro disco que fazem aqui, sabe? É pesada, é muito boa. Cheia de improvisos ali no meio. Tem uma versão também gigantesca de Catch the Rainbow, que é lindíssima também. Tem também o que é muito polêmico, que eles estavam na turnê do Rising e não gravaram Stargazer ao vivo. E gravaram uma versão do Purple Mistreated. Isso que eu tava pensando, uma coisa que é assim, tipo, hoje em dia, pegar, por exemplo, o The Who. O The Who, hoje em dia, ele consegue facilmente reproduzir o Tommy ao vivo no palco. Porque tem uma banda gigantesca, não são só mais os 4 caras. Tem uma orquestra. Só que na época que o The Who lançou o Tommy, não era exatamente o disco, mas era o melhor que a banda podia fazer. Eu fico pensando que talvez o Blackmore, perfeccionista do jeito que era, talvez por não conseguir reproduzir o mesmo impacto de Stargazer no disco, ele preferiu, opa, melhor não, sabe? Eu também acho. Ele, de repente, deve ter pensado assim: eu não vou conseguir entregar para o público aquilo que eu estou pensando e a grandiosidade da faixa, então é melhor que eu não coloque esse registro ao vivo no vinil. Faz sentido. Mas... E até hoje eu vi poucas versões boas de Stargazer ao vivo, se é que alguma delas é boa. Tipo, tem com a formação do Rainbow Talk, que parece um bando de senhorzinho. E o Rony Romero, que é o único cara que de fato tá ali trabalhando. E a versão de Stargazer é bem fraca, sabe? A bateria parece que o cara tá tocando com um pedaço de palito de dente. O baixista também. O tecladista. O próprio Blackmore também não tá muito afim de estar ali. Só o vocalista mesmo só o Rony Romero tá de fato querendo trabalhar. Mas é meio. Talvez tenha sido por isso, sabe? Tipo, de não ficar tão bom o registro. Talvez tenha sido isso mesmo. Os caras não querendo entregar, não colocando alma no play, né?
Mas agora eu vou vir com um comentário um pouco polêmico, que eu não acho tão legal a versão do Mistreated na voz do Dio. Porque parece uma música do Dio... Perdão. É Mistreated com o que o Dio geralmente canta, sabe? Ele não, digamos, se adaptou à música. Entende? Você acha? Eu acho. Eu acho que não Eu combinou. adoro. Eu Eu acho que, gosto. eu acho que não combinou. Pra mim é a voz do Coverdale ou do Glenn Hughes, sabe? Porque que a canção ela tem que ter muito aquela coisa da paixão e ela fica uma canção muito pesada, sabe? Na voz dele. Não que não seja legal, é legal. Mas se eu tiver que escolher qual que eu ouvir pro resto da vida, eu vou escolher a versão com Coverdale, obviamente. Não, respeito o seu direito pelo que a gente já conversou aqui, que eu não gosto de War Pigs na voz do Dio. Tudo bem, é verdade. Iron Man eu gosto. War Pigs eu já não gosto tanto. É, sim. Ah, beleza. Beleza. Qual é o restante? E tem uma versão muito legal no On Stage de 60th Century Greensleeves, que é muito legal. Mas assim, ó, com o Blackmore no início tocando só ele a guitarra, uns arpejos de música clássica ali no meio, que é lindíssimo de se ouvir. E minha música do Rainbow, se não tivesse os estúdios, é essa versão de Still I'm Sad, que tem letra, que tem 10 minutos de duração. Mas a minha música de estúdio do Rainbow ainda não chegou. Mas se eu tivesse que escolher uma favorita, assim, de modo geral, seria essa. Porque eu adoro, sabe? Os improvisos no teclado, na guitarra e tal. É foda. É só isso que eu posso dizer sobre essa música. Ficou fera mesmo, eles colocando letra nessa Sim, faixa aqui. Ficou bonito demais. exato. É power metal na veia ali, cantando. Uhum. A guitarra, Metal, cara, a metal. guitarra pesadona. Eu adoro essa versão de Still I'm Sad. Porém, já que a gente está falando do Rainbow ao vivo, tem aquele show em Munique, que foi feito na mesma época, na mesma turnê, que tem uma versão de Still I'm Sad de meia hora. Que talvez seja um pouco exagerada, talvez. Tem 6 minutos só de teclado no início, tudo bem. Mas é uma versão para tu ouvir uma vez na vida só e nunca mais precisar ouvir. Mas mesmo assim é muito legal. Fera. Tipo, tu vê Também os gosto. caras ali no palco. Uhum. Enfim, podemos ir para, curiosamente, o último disco dessa lista. Dessa fase, Dessa fase, né? Podemos ir. podemos. Beleza. Esse é meu, Esse cara aqui. esse é meu favorito. Que disco? Esse aí é. Devo concordar com você que eu tenho meu favorito, mas esse disco aqui é o melhor disco do Rainbow. É Lembra que. quando, lembra quando a gente falou do Power Slave, do Iron Maiden, Uhum, que é o ápice da banda? sim. Então, É. esse cara aqui. Enquanto, digamos, o primeiro disco carecia de peso e o Rising talvez tenha exagerado um pouco no peso, pra mim o Long Live Rock and Roll foi exatamente a medida certa, sabe? Tipo, bem certinho. Consolidou a banda, cara. Bah, eu adoro esse disco. Ele é perfeito. Ele é É, bom demais. Por mais que eu tenha a minha empatia, a minha paixão pelo Rising, eu tenho que concordar que esse aqui é o ponto mais alto do Rainbow. sim. Tem que contar um pouquinho da história do disco. Ele foi gravado em parte no Château d'Hérouville, na França, que foi onde o Elton John gravou o Ronk Chateau, o disco dele de 1972, que tem o Rocket Man, que tem Mona Lisa and Mad Hatters, e que o Jethro Tull tentou gravar o disco... Por que eu fui falar do Jethro Tull se eu não lembro o nome do disco que eu ia falar? É Depois o, você coloca uma é, é, observação aqui é o embaixo. exatamente é o que vai logo depois do Thick as a Brick, que é uma capa meio feia, a capa tá em negativo. Eu sei qual que você tá falando, mas Sabe eu também qual? não consigo lembrar o nome. É o que tem Skating Away, que tem essa faixa. Mas enfim, Você tentou coloca gravar. aqui embaixo. Eu coloco, vai estar aqui na tela, vai estar bem grande assim, ó, pá! E, e eu digo tentou, porque o Rainbow também tentou gravar ali e não deu certo. O que aconteceu? A banda. Parte dos teclados foram inicialmente gravados pelo Tony Carey,
antes de ser demitido pelo Blackmore. O Blackmore encheu o saco e falou, vaza, vaza. O baixista Jimmy Ben também foi demitido e em seguida ele foi substituído pelo Mark Clark, que também não durou muito na banda, até que o próprio Blackmore falou, não, deixa que eu toco. Tem 4 cordas, tem menos, mas então deve ser mais fácil. Então ele mesmo tocou parte dos baixos na demo. É. E o Blackmore também é um mala, porque ele gostava de brincar com a banda com aquele joguinho tipo de tabuleiro de Ouija, sabe? Que muita gente da banda tinha medo, como o próprio Martin Birch, eles ficavam provocando o Martin Birch, que deixava ele pé da vida. Em junho Ele é de... grilado, o Matt Burt é grilado com essas coisas. Imagina. Em junho de 1977, eles já tinham 7 faixas básicas em formato do demo do disco, e dela foi suspensa, enquanto a banda procurava novos músicos até que chegaram no Bob Daisley e no David Stone, entrando logo depois de uma extensa turnê pela Europa no verão ali de 77. Eu falei brincando das 4 cordas, era o que o Blackmore provavelmente devia ter pensado. Deveria. Pelo virtuosismo dele, ele deve ter pensado isso. Sim, Mas que eu sou fã incondicional do Bob Daisley, cara. sim, sim. Não, só tô As dizendo isso linhas porque de... eu não quero menosprezar os baixistas. Ah, tá. Você não quer que ser cancelado. Isso, isso. Não entendi. Ah, Mas enfim, depois a banda voltou lá pro Chateau d'Hérouville em dezembro para terminar e daí gravaram a faixa Gates of Babylon, que foi a última a ser concluída. A capa do disco pra mim é mais... Eu adoro essa capa. Ela é simples e dá a mensagem da banda. É uma banda com temática medieval. E eu... A gente já conversou, a gente conversou isso por alto, ela se assemelha um pouco com aquela gravura, com a contracapa do Heaven and Hell, que é um Exato. desenho, né? Se não tivesse me falado, eu nunca teria feito esse Parece, toque. parece pra caramba. E eu tenho uma história com esse disco porque antes de eu começar a ouvir o Rainbow, eu ia muito seguido na Music Matters aqui em Porto Alegre, que hoje em dia não existe mais presencialmente, apenas online. E tipo, todo sábado, às vezes voltava todo sábado de lá com um disco. E no final de semana eu fui lá sem nada em mente, sabe? Tipo, vou procurar, vou gastar um tempo aqui procurando alguma coisa pra ouvir. E eu peguei a capa em vinil do Rainbow, do Long Live Rock and Roll. E eu lembro, esse disco deve ter um conteúdo muito bom. Antes de ouvir o Rainbow, antes de começar a ouvir Deep Purple, eu pensei, esse disco tem um conteúdo muito bom. Porque eu olhei a capa, olhei pra trás, e eu fiquei com vergonha de perguntar pro lojista se o disco era bom. Porque eu queria passar de sabichão, não. Esse disco aqui, não sei o quê. E acabei não levando. Não levei o disco. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, pô, essa banda... Porque vai que seja ruim, sabe? Então, mas fiquei com isso na cabeça. E depois, obviamente, fui atrás, tanto pela sugestão lá do meu professor. Mas por muito pouco não conheci o Rainbow por aí. Devia ter pego, hein? Devia. Que é uma raridade esse disco. É. Você E vê, encontramos em CD, mas o exemplar em vinil ele é extremamente difícil e complicado de achar. E naquele dia eu peguei o Tommy do The Who pra ouvir. Um disco que eu já tinha ouvido várias vezes porque eu fui na segurança. Mas, como eu falei, né, o disco tem a minha capa favorita. Tu pode abrir o meio delas, Claro. o desenho interno ali que tem. Que essa foto, essa foto foi tirada num show do Rush. E que em vez de estar escrito Long Live Rock and Roll, ele tava, se eu não me engano, a águia lá do Fly By Night. Daí o cara que fez a capa foi lá, fez uma mudança e botou Long Live Rock and Roll ali. Eu acho que é legal essa história. Apesar de que não tem nada a ver. Rainbow, Rush. Se quiseram aproveitar o público do Rush, hein? Acho que o Rainbow não enchia tudo isso. Não que eles não merecessem, mas, pô, Não, é verdade. crocodilagem, né? Tem umas histórias desse final dos anos 70 ali do Rainbow com o AC/DC, que o AC/DC abria pro Rainbow. E tu pensa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. São os malucos australianos com, digamos, o cara lá tocando música clássica e com rock and roll, sabe? E que Van Halen abriu o Black Sabbath, É verdade, é verdade. né? No final ali da turnê do Never Say Die. É verdade mesmo. E essa questão do Van Halen abrindo pro Sabá
Não sei quem é que comentou, se foi o Geezer, acho que foi o próprio Geezer, que ele falou que o problema não era que o Van Halen roubava o show deles. Não, problema, estão ganhando dinheiro mesmo assim. O problema é que ele via o quanto a banda era feliz e eles não eram. Que aí viam, tipo, lá o David Lee Roth pulando no palco fazendo acrobacia. Enquanto o Black Sabbath tipo, era aquela coisa meio sombria, meio triste. Todo mundo vivendo naquela viagem de cocaína e tal. E também a relação já tava ruim, né, cara? Exato, Aí os caras já achavam um saco fazer aquilo, enquanto os caras do Van Halen estavam começando a fazer. Era um contraponto, né, velho? exato, Os caras que já estavam fazendo há muito tempo o rolê, com os caras que estavam começando. Então ali era diversão pura, ali do Van Halen. exato. E sobre o AC/DC que abria pro Rainbow, o Malcolm, ele ia na cabeça assim, não, toda noite a gente vai roubar o show. É, E eles iam fazer isso até que chegou uma hora que o Blackmore falou, não, chega, chega, chega desses australianos baixinhos. Porque roubavam o show, porque tu pensa que o Rainbow é aquela roubava. música calma, obviamente com os momentos mais pesados, mas o AC/DC é pesado o tempo inteiro. Ele não... Acho que deve ter uma ou duas baladinhas na discografia da AC/DC só. É. E pra frente, né? Um som pra frente, cara. Exato, exato. Mas enfim, o disco abre com uma faixa que se afasta daquela temática mais. Ele abandona, de certa forma, aquela temática mais mística, mesmo tendo uma ou outra coisa ali no meio na letra lembrando, que é a canção Long Live Rock and Roll. Depois vem Lady Lake, que a letra traz não, Lady of the Lake, que traz, digamos, certas referências lá às lendas arturianas, lá da Dama Uhum. do Lago, que deu a espada pro Rei Arthur. Depois vem LA Connection, que eu gosto muito, que é pesadona, encerrando o Também o lado A. mesmo esquema do bumbo, também bem pesadão, bem Exato, fechado, estilo Led Zeppelin, assim, né? exato. E depois vem Gates of Babylon encerrando o lado A, uma canção bem fantasiosa, com os climas meio orientais, assim, que tu consegue imaginar direitinho indo pra Istambul. Uhum. Já o lado B abre com Kill the King, que é considerado por alguns estudiosos assim, da música, que é o início do Power Metal, sabe? Digamos, algumas pessoas consideram, não, foi ali que de fato nasceu o Power Metal. Que é uma grande canção, demais, 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 demais. Depois vem The Sheet, que é uma faixa bem pesada. Depois vem Sensitive to Light, que é uma ótima canção, mas talvez seja a mais fraca do disco, que é a mais curtinha. Mas em compensação, vem a minha canção favorita do Rainbow in Studio, que é Rainbow Eyes. Que essa é uma faixa que se tu não chorar ouvindo Rainbow Eyes, não tem coração, sabe? Porque ela é muito bonita. E Eu vou aqui, confessar uma coisa, eu chorei ontem ouvindo ela. viu? Viu só? Porque ela é muito bonita. E aquele contraste entre aquele Dio pesado e aquele Dio que consegue, digamos, botar a alma dele na música. É, E é uma linda canção essa música. Linda, 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 linda. lindíssima. Blackmore brincando de Hendrix ali no início, que é igual. Aquela introduçãozinha na guitarra. Mas é uma canção assim que, desde a primeira vez que eu ouvi, eu pensei, como alguém consegue compor algo tão lindo, sabe? É. Porque é o vocal, é a guitarra, assim, os arranjos, e a voz do Dio é quase feminina pela maneira de cantar. Bah, é lindíssima, assim, e é uma outra faixa, assim, que o Rainbow esqueceu que, não, que existe. Porque acho que nunca tocaram ao vivo, acho que o Dio nunca tocou ao vivo. Bem que talvez, acho que pra cantar igual pra ele não deve ser um problema. Mas enfim, esquecendo da existência, é uma faixa assim lindíssima. Tem um cover que o Rony Romero fez dessa canção em homenagem a ano passado aos 10 anos da morte do Dio. Gravou que também é lindíssimo na voz dele. Ah, não escutei. Eu te mando ali no WhatsApp porque Uhum. cara, Rainbow Eyes é fantástico, sabe? Tudo nela é É. perfeito, é uma letra de despedida assim, mas ao mesmo tempo fala de um amor que aquele amor, digamos, tipo, não tem problema a pessoa ir embora que sabe que ela vai voltar. Isso que eu acho que faz ela tão bonita. Uhum. Mas, como eu falei, esse é meu disco favorito do Rainbow. Eu acho que ele tem reúne o melhor que teve nos dois discos e um pouco mais. Então, o que mais tu comenta sobre esse disco? Concordo contigo. Concordo com você. Esse disco foi o ápice dessa fase com o Dio no Rainbow.
Não tenho o que dizer desse álbum. Ele é perfeito. Ele condensou tudo que tinha de melhor da banda, em termos de peso, melodia, inspirações das composições, que elas são muito bem casadas, muito bem construídas. Cara, esse disco realmente é o ponto mais alto dessa passagem do Dio no Rainbow. Se pá, eu acho que é o ponto mais alto do Rainbow. Sim, eu acho que é. É um disco de. É um disco 10/10, sabe? Enquanto talvez o primeiro seja um 7/10, o segundo um 8/10. Esse é 10/10, sabe? Esse é 10/10. Todas as canções são perfeitas, é um disco muito redondinho, sabe? Não tem aquela sensação do tipo. Ah, cansei, sabe? Não, tu quer ouvir de novo. Quando termina Rainbow Eyes, tu quer ouvir. Tu quer ter toda a sensação que tu teve antes e de novo. É tipo. Uma coisa que eu observo, não sei se tu concorda, que grandes discos do rock, de modo geral, a canção final ela sempre tem que ser melancólica, porque ela te dá vontade de ouvir de novo. Tipo, o Moving Pictures do Rush termina com Vital Signs, que é uma música meio melancólica. Uhum. O Rumors do Fleetwood Mac termina com Gold Dust Woman, que é uma música meio melancólica. O LED 4 termina com When the Leaf Break, que não é uma música melancólica, mas é uma música assim meio pra baixo e tal, e dá Aham. vontade de ouvir tudo de novo. E assim por diante. É algo que eu observei, sabe? Acho que faz um pouco de sentido. Boa observação. É. Boa. Enfim, podemos encerrar e ir para o depois. Sim. Beleza. Depois do Long Live Rock and Roll, o guitarrista Blackmore queria ficar rico, queria ganhar mais dinheiro, queria seguir para um caminho mais comercial, mais pop, invadir o mercado norte-americano, algo que ele nunca conseguiu. Ah, e então ele disse então tem algumas versões que se seguem. Algumas versões que ele disse pro Dio assim, ó, tchau, vida bola pra frente, que eu vou achar um outro cara. E tem versões que dizem que o Blackmore queria que o Dio seguisse com ele, mas o Dio não estava afim, queria fazer as coisas do jeito dele. Tipo, o Dio já era um outro, já era o vocalista, né? Não era mais um cara desconhecido ali. Passou a ser o vocalista ali, um dos grandes nomes do rock and roll. E saiu do Rainbow para depois ressuscitar. Pô, o Dio é um baita ressuscitador de carreira, né? Ressuscitou a carreira do Blackmore, ressuscitou a carreira do Black Sabbath, que com Black Sabbath lançou ali em 1980 o Heaven and Hell, que é o meu disco favorito da banda, ainda hoje é o meu disco favorito da banda. Então, mais algo a acrescentar? É o fechamento, né, cara, de uma fase assim excepcional, né? Não tem o que falar. O Blackmore queria seguir esse caminho mais comercial, mas assim, ele devia ter colado com o Coverdale, então, que estava interessado com isso. Putz, é verdade, bem nos anos 80 o Whitesnake ali, né, tava... Que É era um verdade, objetivo do Coverdale, né? exato. E E o White... já não era um objetivo do Dio, né? Sim. E o Whitesnake é outra banda que a gente tem que falar ainda. Vamos falar sobre o Whitesnake. Sim, sim, tem muita história boa ali, cara. Uma história engraçada. E falando em Whitesnake, o Coverdale tava de aniversário esses dias. Quarta-feira, se não me engano. Sim. 70 aninhos. E ele já quer se aposentar. Já fez muitos serviços pelo rock Pelo and rock and roll. roll. Exato. Então é isso. O vídeo hoje foi mais curtinho, por assim dizer, porque eram menos discos. Mas... Mas uma fase não menos importante, claro, uma grande fase. É a fase principal. Quando tu pensa em Rainbow é Dio, sabe? Exato. Então, Não desmerecendo quem passou depois, né? mas também. Mas é a fase principal, não tem o que Sim, dizer, né? sim. Enfim, mas voltamos em breve com a parte 2 do Rainbow. Em breve talvez demore um pouquinho, porque é uma fase que eu não vou ficar ouvindo tanto assim, mas terá uma parte 2 contando o Rainbow até Nós, hoje. nós vamos escutar de novo, E de novo, digerir mais, não que e eu a não gente. goste, não que eu não goste do Joey Lee Turner e do Graham Bonnet, mas né, tem outras coisas para ouvir. Porque eu gosto muito de Since You Been Gone lá do Down to the Earth, eu gosto muito de I Surrender, essas músicas pop
Que todo Uhum. mundo sabe que é ruim, mas eu gosto. Tipo, uma música brega. É tipo aquela do Deep Purple com Joey Turner. King of Dreams. Adoro King of Dreams. King, também gosto de King of Dreams. Sei que tem um baixão lá do Roger Dom, 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 mas enfim. Gosto. Gosto é tipo aquelas faixas que o Rock Balboa tá pensativo, né? Exato. Ele tá pensativo se ele vai lutar ou não, né? Exato. Exato. Tem que rever os filmes do Rock. Eu vi há muito tempo atrás, tem que ver de novo. Veja, é muito bom. Beleza, então é isso. Então seguimos em breve, voltamos em breve com outro vídeo. Com certeza. É nóis.